Agradeço todos aqueles que estão me acompanhando nesse canal. E hoje vamos retomar o trabalho que nós estamos fazendo conosco mesmos. Vamos lá? A semana passada eu convidei a todos para que a gente pudesse fazer um trabalho onde vocês teriam um conhecimento maior a respeito de vocês mesmos e poderiam estar resgatando os seus tesouros internos. Ao mesmo tempo, quando nós vamos resgatar os nossos tesouros, eles podem estar embaralhados com outras coisas. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos encontrar estas outras coisas, né? Nós vamos encontrar alguns sentimentos também nocivos, que nós vamos trabalhar posteriormente. Como eu disse para vocês, é um bom trabalho que nós vamos fazer através de vários vídeos, né? A semana passada eu sugeri a vocês que começassem a fazer anotações e fizessem um gráfico de linha do tempo de 7 em 7 anos da vida de vocês. Porque o que nós fazemos? Nós atravessamos o tempo. Nós vamos passando através do tempo com a nossa vida. E muitas coisas vão acontecendo durante esse tempo. Então, o que eu solicitei a vocês? Que para a visualização e nós podermos começar a organizar tudo que está nos nossos baúzinhos internos, nós vamos separando. A parte de cima nós vamos colocar as coisas positivas, na parte de baixo nós vamos colocar as coisas negativas. Como, Marilene? Eu pedi a vocês que elencasse 3 episódios. Se vocês não conseguirem 3, pelo menos um mais importante dentro de cada faixa de 7 anos. Então, vocês coloquem. Quando vocês encontraram esse acontecimento na vida de vocês, vocês vão assim analisar. Foi positivo ou foi negativo? Então, aí, eu vou fazer um parêntese com vocês hoje, para que a gente analise estas emoções, em primeiro lugar. Depois, o sentimento que surge a respeito disso. Aí, o que vocês vão estar? Vocês vão estar aprendendo a reconhecer dentro de vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Que emoção é essa que eu tenho? De onde vem esse sentimento que eu estou tendo? De desânimo, esse sentimento de desalento, de abandono? O que é isso? Entendeu? Então, vamos lá. E também pedir para vocês não esquecerem do fato em si, porque geralmente o fato em si, ele vai gerar o quê? Uma emoção. E mais tarde eu vou falar nesse parêntese para vocês como se gera o sentimento e como essas pessoas essas questões vão ficando mais fortes dentro da gente mesmo, tá? Olha, deixa eu só colocar uma observação para vocês, o seguinte. Eu tenho um site que vai estar elencado aqui embaixo. E nesse site eu vou colocar modelos da linha do tempo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, não desistam. Porque assim, não existe coisa simples e não existe mágica na vida. Existe sim resultado de um trabalho que nós possamos fazer. Então assim, vamos lá, não desistam. Vão lá no site, aproveite para consultar o site, tem muita coisa interessante. Eu vou colocar agora, inclusive sobre a teoria dos setênios, que eu estou usando, de 7 anos. Eu vou colocar
os modelos de linha de tempo que vocês podem estar fazendo, tá? E deixe comentários, entrem em contato comigo se vocês tiverem alguma dificuldade. Não desistam, porque quando vocês terminarem, vai ser um trabalho tão rico para vocês. Vocês vão guardar isso, esse material, inclusive pode ser depois vocês levam para o psicólogo, vocês continuem trabalhando nele, tá? Continuar a trabalhar para encontrar e eliminar essas questões, porque esse trabalho que eu estou realizando, ele vai ter várias etapas. Vocês começaram a trabalhar de 7 anos, elencar esses acontecimentos, essas emoções e esses sentimentos, e depois nós vamos trabalhar com eles, tá? Então, vamos lá no parêntese que eu falei que eu ia fazer hoje. Qual é o parêntese? Que tipo, quais as emoções básicas que nós temos? Existe uma diferença fundamental entre emoções e sentimentos. Aí entra o nosso conhecimento emocional, nosso conhecimento de nós mesmos e o amadurecimento emocional. Hoje a gente já vê muito se falar na inteligência emocional. Como que se desenvolve essa inteligência emocional? Com o conhecimento e com o trabalho que se faz com as emoções. Olha lá que interessante esse trabalho, ele está ficando bom, né? Então, vamos lá. Olha, quais as emoções básicas que nós temos? O ser humano é um ser que nós temos emoções básicas naturalmente. Nós não pensamos em ter. Nós somos seres emotivos, nós somos seres que reagimos aos estímulos. E nós recebemos uma quantidade enorme de estimulação durante o dia, durante a nossa vida, durante as nossas atividades. E nós vamos reagindo a elas com as nossas emoções. Vamos lá ver quais as emoções básicas? Em primeiro lugar, nós vamos começar aí com a alegria. Muitas vezes, algumas coisas nos deixam com uma sensação muito grande, muito boa de alegria. Por exemplo, alguém nos faz, nós ganhamos um elogio, um contentamento. Eu, por exemplo, me dá alegria ver flores, né? Pássaros, animais. Tem gente que vê assim, os cachorrinhos, o olho já brilha. Tem pessoa que vê teu filho, você vê uma pessoa amada, aquilo te dá uma alegria. Você vê alguém sorrir, que você ama, você sente alegria. Olha lá, quantas emoções passam pelo nosso corpo. E as emoções, elas são físicas. Elas fazem com que exista dentro de nós uma reação física. Então, assim, muitas coisas nos deixam alegres e animados. Por exemplo, você acorda, está chovendo demais, você não gosta de chuva, tem gente que já gosta de chuva, tem gente que não gosta de chuva, né? Agora, por exemplo, outra situação, tristeza, outra emoção básica é a tristeza. A tristeza é um tipo de emoção caracterizado pelo sentimento de decepção, né? Falta de esperança, interesse ou desânimo, né? O que ela vai? Ou então algo que aconteceu na sua vida que foi desagradável e que te dá uma sensação de tristeza, porque nós temos assim, muitas coisas acontecem na vida, acontecem coisas boas e também acontecem coisas não tão boas, coisas desagradáveis, coisas tristes com as outras pessoas, às vezes você vê ou acontece com você mesmo. Outra sensação, outra emoção, não estou falando em sensação, estou falando em emoção. Outra emoção muito importante, o que é? O medo. O medo é uma das emoções mais primitivas.
medo, ele é algo que te faz com que você se sinta mal, como ele pode te proteger, né? Você tem uma sensação de medo e você ir de uma maneira um pouco mais vagarosa na estrada, dirigindo, é algo que está te protegendo. Você não atravessar uma rua vai estar te protegendo. Você não saindo num lugar que você acha que é perigoso, você está se protegendo. Então, o medo, ele é uma emoção básica e é uma emoção necessária. Porque se o homem não tivesse medo, ele não teria sobrevivido a tantas situações de vida. Outra situação que é muito interessante é o nojo. O nojo é uma emoção que ele causa uma sensação de mal-estar físico. Quando eu falo da sensação, é porque toda emoção, ela também ela causa uma reação de sensação física, né? Ela não passa de imediato pelo intelecto, ela passa pelo físico. Então, é uma sensação basicamente de repulsa, né? Isso é natural no ser humano. Então, existem coisas que fazem com que você tenha uma sensação de repulsa, né? Outra emoção muito interessante é a raiva, né? Então, assim, é uma emoção poderosa de agitação, de hostilidade. Ela causa o quê? Ela causa até uma reação física de ataque, né? Que muitas vezes você tem que segurar, porque você tem raiva, né? E essa raiva, ela vai gerar essa sensação de hostilidade. Outra emoção muito interessante no ser humano é a surpresa, né? Que causa uma adrenalina em você, você não está esperando aquilo. E aquilo acontece na sua vida. Então, isso causa uma sensação de surpresa. É uma coisa inesperada que acontece na sua vida, podendo ser uma coisa negativa ou podendo ser uma coisa positiva. Podendo ser uma notícia boa ou ser uma notícia desagradável. Ela vai gerar essa surpresa, essa sensação, né? Existem outras emoções que são mais secundárias. Sim, existe. Mas vamos, por enquanto, nos ater a essas. O que acontece, Marilene, com as emoções? As emoções dentro da gente, elas têm um caminho, têm um processo. Tem um processo todo, quanto mais elas são repetidas, mais essa energia, porque o que é a emoção? Ela está em algum lugar? Não, ela é um tipo de energia. A alegria é um tipo de energia, a tristeza é um tipo de energia. E o que acontece dentro do nosso psiquismo? Para que a gente estude o inconsciente, que é um longo caminho, existe um artigo muito interessante do Freud, que eu sempre gostei quando eu dava aula de psicanálise, que é a elaboração dos sonhos, naquelas 24 obras dele. Existe esse artigo, ele é muito bonito. O que acontece? Uma tristeza aqui se junta com uma tristeza lá, depois de 7 anos, na primeira infância, depois se junta com uma tristeza grande na adolescência, se junta com uma tristeza grande na juventude, se junta com uma tristeza grande no relacionamento conjugal e causa o quê? É um complexo muito grande de tristeza, um conjunto muito grande dessas energias que impulsiona o psiquismo e vai causar o quê? As crises depressivas. Olha que interessante a etiologia que existe nessa formação desses problemas. E se ainda tiver uma propensão hereditária, melhor ainda, porque o caminho está mais fácil. Olha só como as coisas acontecem.
A raiva, ela vai se juntando também. Então, isso fica onde? Fica dentro de nós. Lógico, se fica dentro de nós e tem esse conjunto muito grande, esses complexos enormes, esse amontoado de energia, ele tende à formação do que a gente chama de sintomas. Olha lá, formação dos problemas que às vezes a gente tem na nossa vida. Por que será que eu sou assim? Por que eu tenho tanta raiva dentro de mim? Porque você tem muita raiva dentro de você, porque você acumulou muita raiva. Porque essa raiva não foi extirpada, essa raiva não foi diluída, não foi assimilada, essa raiva ainda está lá prontinha para explodir. Então, veja bem, o que eu estou dizendo para vocês, queridos? Vocês estão elencando, voltando lá, fechando parêntese. Que esse parêntese era só para quê? Para falar para vocês das emoções e dizer também como que elas vão se transformando. Elas se transformam em sentimentos de amor e de ódio, porque eu não falei em amor e ódio, eu falei em alegria, eu falei em raiva. Amor e ódio. E elas vão o quê? Depende da categoria dessas energias e dessas emoções, elas vão formar o quê? Os sintomas que a pessoa vai ter na vida e os problemas com os quais ela vai ter que se defrontar. Tá? Então, veja bem, vocês já têm mais um item de trabalho. Vocês vão elencando as emoções e depois vocês vão, olha o mais importante, vocês vão verificar a frequência destas emoções na vida de vocês. E que sentimentos vão anotando sim, vão anotando tudo que vocês se lembrarem, porque esse vai ser um material rico para vocês. Então, assim, dependendo de quanto de emoção, da quantidade da mesma emoção repetida, por exemplo, eu senti raiva, eu senti decepção aqui, decepção, tristeza, 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 tristeza. Quantas tristezas eu tenho na minha vida? Quanta alegria eu tenho na minha vida? Porque vocês vão ver, na parte de cima tem umas alegrias, na parte de baixo tem umas tristezas. Não está ficando interessante? Queridos, não deixe de consultar o meu site, que eu vou colocar para vocês os modelos de linhas de tempo. E também vou colocar sobre os setênios, tá? Fiquem comigo, vamos trabalhando? Vamos lá? Vamos em frente? Um grande abraço no coração de cada um. Gostaram? Se inscrevam no canal, aperte o link que vocês vão receber a semana que vem mais um vídeo. Até lá!